Então, nós compusemos um grupo de trabalho que foi coordenado pela professora Rosiane Matar, junto com outros colegas, e escrevemos esse manual de recomendação para atendimento das gestantes e puérperas com Covid-19, né? Então, ele foi escrito ano passado, mas eu acho que ele nunca se fez tão importante como agora. E o que a gente pretende hoje é passar o caso que a Silvia preparou, a Silvia do Acre, ela vai se apresentar depois, né? E tem um caso clínico, e a nossa ideia, na verdade, é assim, é diminuir a mortalidade materna. Então, utilizar o manual da melhor forma possível, né, com o conteúdo que ele nos traz, para que a gente possa ter um guia, realmente, um direcionamento do atendimento. Em todas as, eu acho que principalmente nas unidades, assim, no atendimento da ponta, ali do começo, que eu acho que vai ser esse o nosso tom hoje, né, Gabriel? E, então é isso, eu vou começar compartilhando a tela, enquanto isso o Gabriel vai falando aí, fazendo o uso da palavra. Bem, eu também gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui hoje para a gente discutir um caso com o grupo do Acre, né, como a professora Sui tem dito, isso tem sido um privilégio para todos nós e um grande aprendizado para todo mundo. Todos continuamos em contínuo aprendizado, né, e essas reuniões, elas têm sido muito importantes para a gente fazer algumas reflexões sobre como estão sendo os nossos cuidados, né, e mais importante que isso, né, como que a gente pode melhorar, né, a nossa atuação com os pacientes, desde os momentos mais de cuidados mais básicos, até mesmo em cuidados mais complexos, né, obviamente que essa é uma discussão que, se deixasse, a gente ficaria mais de hora aqui, com certeza, né? Mas eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas do que cada um de nós pode fazer para evitar, por exemplo, uma morte materna, um quadro materno grave. Obviamente, né, que tudo que puder ser feito em nosso alcance, eu tenho certeza que todos, né, vão estar dispostos a fazer. Para mim, já é uma alegria de ver, né, as pessoas disponibilizando seu tempo para estar participando de uma reunião como essa, né, para poder discutir exatamente assim, como que eu posso ajudar, como que eu posso melhorar, como que nós podemos salvar essas mulheres. Então, Silvia, por favor, tá, você vai, então, você vai dar para a gente, então, as diretrizes dessa reunião, iniciando, apresentando o seu caso clínico, tá bom? Muito obrigado, Silvia. Aqui. Eu vou complementando com um outro trabalho que eu adicionei algumas coisas hoje, mas aí vai passando esse mesmo e eu vou modificando algumas coisas nesse caso, tá? Hoje eu tive conversando com a minha preceptora, que foi a médica mesmo que atendeu a paciente, então eu consegui algumas informações a mais. Então, meu nome é Silvia, eu sou residente de ginecologia e obstetrícia, eu pertenço à escola do Programa de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia da Fundação Hospital Estadual aqui do Acre. É um prazer, né, estar fazendo parte dessa discussão, né, uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando, né, e está sendo muito grandioso para o nosso aprendizado, para os meus colegas que estão aqui, tem preceptor meu também que está na live, então, assim, isso é muito grandioso para nós, né. Então, esse caso clínico, ele é rapidinho, ele é de uma revisão de um prontuário, e foi um caso que a gente teve recentemente aqui na nossa maternidade. A maternidade Barra Leodora é a referência aqui no estado, né, para as gestantes, tá? Então, a gente tem uma maternidade. Então, essa paciente foi admitida no dia 16 de março, VAS de 36 anos, parda, casada, do lar, e natural aqui de Rio Branco mesmo. A queixa tinha uma queixa principal de uma tosse seca, falta de ar e febre há 8 dias, tá? Corrigindo, então tudo que eu falar que for diferente do caso aqui, é que eu tinha feito essa correção.
é uma gestante de 31 semanas e um dia, né? Ela foi encaminhada para a nossa unidade de emergência na maternidade, ela veio encaminhada do INTO. O INTO é um hospital que aqui em Rio Branco foi modificado para receber pacientes com Covid. Então, as pacientes vão direto lá e, como é gestante, foi referenciada para nós para ser avaliada. Então, ela referia tosse seca, odinofagia, uma febre, não aferida com termômetro em casa, mas ela sim tem a sensação, ela disse na admissão, náuseas, anosmia, seguida de dorsalgia, astenia e mialgia. Essa paciente, ela aguardava um teste de Covid, um swab que ela fez no dia 12 de março. Pode passar, doutora. De antecedentes obstétricos pessoais dessa paciente, ela é uma gesta 3 e 2 abortos. Ela já fazia um pré-natal de alto risco, por apresentar uma trombofilia, fazia uso de AS. Ela fez mais ou menos umas 6 consultas de pré-natal, né, completando, então, esse momento da admissão, 31 semanas e um dia. De hábitos e vícios, era uma paciente sedentária, não fazia atividade física, não fumava e também não negava etilismo, tá? Pode passar. Então, a princípio, o que a gente viu de exame físico na entrada é um regular estado geral, corada, hidratada, estava com febre, foi aferida primeiro faz a pré-consulta com a enfermagem, fica numa sala separada e o médico vai até essa pessoa. É assim que a gente conseguiu fazer aqui na nossa maternidade. Então, a temperatura estava de 38, uma frequência cardíaca de 120, uma frequência respiratória de 26 incursões respiratórias por minuto, uma pressão de 111 por 68, estava saturando no momento 89 em ar ambiente, e na ausculta pulmonar tinha leve excrepto em base, e era bilateral. Na parte de exame abdominal, ela tinha um abdômen gravídico, flácido, indolor, altura uterina de 30 centímetros, não tinha nenhuma dinâmica uterina, não tinha perdas vaginais, movimento fetal presente e IBCF de 160 batimentos. Então, a princípio, não se pensou em um sofrimento fetal, tanto pela prematuridade e pela febre materna, manteve esse IBCF até o dia 19 que ela ficou com a gente. E o próximo... Então, o diagnóstico de entrada dessa paciente é uma gestação tópica única de 31 semanas e um dia de um feto vivo, síndrome de angústia respiratória aguda, COVID e a trombofilia. A conduta inicial para essa paciente foi internar na nossa unidade, porém, na nossa unidade não tem UTI, só tem UTI neonatal, não tem UTI adulto. Então, a princípio, a única forma que a gente conseguiu foi internar ela no isolamento e fazer oxigenoterapia logo, suplementar de primeira. E manter os cuidados, tanto com a clínica médica, em conjunto com a nossa equipe de obstetrícia, que nós temos avaliação da clínica médica de sobreaviso. Então, foi solicitado alguns exames a princípio para essa paciente e manteve o pedido da vaga de UTI para essa paciente. Então, o estado do Acre, ele faz muita divisa com os estados e alguns países, e que em Rio Branco a gente tem a nossa maternidade e acaba sendo referenciado tudo para a gente. Então, vaga de UTI a gente não tem, a princípio, vaga de UTI, é muito complicado a gente conseguir uma vaga de UTI, e nesse dia, no dia 16, infelizmente, a gente estava com a fila de 15 pacientes para ir para UTI. Então, a gente ficou com essa paciente até sair essa vaga. Então, aqui foi a conduta inicial que a gente conseguiu fazer, foi interná-la no isolamento, fazer oxigênio, prescrever as medicações que a gente tem acesso, a enoxaparina, a dexametasona, a ceftriaxona, a azitromicina, a acetilcisteína. Foi deixado também sintomáticos para ela, e aguardando sempre o leito de UTI, que a gente sabia que era necessário. Caiu não, né? Caiu. Parou de compartilhar, Suê. Certo.
Ah, a Silvia que estava... Não, era a doutora que estava compartilhando. Eu estou compartilhando, para mim não aparece como que tenha caído, não. Agora eu parei, vou começar de novo, peraí. Tá. Pode estar compartilhando, eu tento daqui. Peraí, deixa eu ver, retomar a apresentação. Está apresentando? Tá, agora voltou. Tá. Nós Então, paramos agora, parece, tá voltando. nos exames Tentação iniciais mesmo. que a gente recebeu no dia 16, à noite. Próximo. aqui, Isso. certo? Cima, isso, esse. Então, no dia 16, essa paciente chegou por volta de 18h50 na maternidade. Aí, mais para a noite, a gente conseguiu receber a hemoglobina de 11,9, hematócrito de 37, leuco de 9.000, plaquetas de 196.000, um LDH de 489, TGO de 38, TGP de 25, ureia 18, creatinina 0,5, PCR de 108, ferritina de 86, dedímero de 1,44, TAP de 100% e NR de 1. E no final da noite, por volta de 23 horas, mais ou menos, a gente recebeu a tomografia de tórax, que apresentava a imagem vidro fosco com um comprometimento de mais ou menos 40% pulmonar. A próxima. Silvia, você consegue só dizer se os valores de referência estavam normais ou alterados, para que as pessoas possam entender dos exames anteriores? TGO estava levemente tocado, que é esse exame que é o que a gente recebeu, né, a princípio. Na frente, ela fez um outro que teve leva queda de plaquetas, de leucócitos, mas não teve desvio em nenhum momento. Mas, assim, manteve mais ou menos dentro do padrão de normalidade. Subiu um pouquinho o LDH que a gente teve e caiu um pouquinho a hemoglobina. E hematócrito também. Então, ok, obrigado. Aí o próximo. Tá. Então, a evolução dessa paciente no dia 17, ela já estava, né, ainda conosco no isolamento, com a cabeceira elevada, e fazendo uso de O2 sob catéter, e é a 6 litros por minuto, não é 4, a gente entrou com 6. E essa paciente estava saturando 94%, dispneica, e estava mantendo desconforto respiratório, né, precisando dessa vaga de UTI, a gente aguardando. Então, ela evoluiu com uma leve piora no final da tarde, né, a gente teve que aumentar o oxigênio para 10 litros por minuto. No final do dia 17, a gente recebeu a tipagem sanguínea VDRL, que é nosso protocolo na maternidade, né, e infelizmente a gente apresentou uma piora dessa paciente no dia 18. Então, essa paciente veio decaindo desde a entrada, né. No dia 18, ela teve uma piora do padrão respiratório, né, estava saturando 92%, acho que seria no próximo, mas já está nesse aqui, que eu vou deixar só os exames a princípio. Uma PA 93 por 53, uma frequência cardíaca de 129, a saturação de 93, estava em 10 litros por minuto, a gasometria dela, um pH ainda 7,41, TCO2 de 20, SO2 de 86 e o bicarbonato de 12, hemoglobina caiu para 10,3, hematócrito 32, leuco 11,800 e plaqueta caiu um pouquinho para 190.000. Cálcio 7,6, o cloreto 114, lactato 9,7, LDH 553, magnésio 2,5, sódio 142 e potássio 3,7. Próximo. Silvia, Então, quando você coloca que ela está em oxigênio... Desculpa. Sim, senhor? Estava em oxigênio. Oxigênio a 10 litros por minuto, ela estava em catéter nasal? Máscara. A gente passou para máscara. A máscara de Venturi. Nós não temos o catéter de alto fluxo na nossa unidade, então a gente passou para essa máscara que tinha um reservatório. Era o que... Porque se o catéter passou de 6, né, a gente não via a melhora da paciente, então a gente modificou para a máscara.
Ó, a gasometria dela tinha uma relação só de 138, a paciente, né, na nossa mão, gravíssima, a gente via o quadro dela, né. Da parte fetal, a gente não teve nenhuma alteração em nenhum momento durante a internação. O BCF se manteve a mesma coisa, não tinha dinâmica e nem perdas vaginais, né. E, infelizmente, no dia 19, na parte da tarde, essa paciente, ela evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, estabilidade hemodinâmica, broncoespasmo grave, e foi necessário fazer a intubação no local mesmo onde ela estava, que era no isolamento. Aí ela foi encaminhada por volta de 16 horas, mais ou menos, para uma UTI, conseguiu vaga para ela. Só que o desfecho que a gente tem é que ela e o bebê foram a óbito 2 dias depois, isso no domingo. Então, finalizei o caso clínico, e assim, infelizmente, está sendo comum a gente ver isso aqui na nossa maternidade. É muito angustiante, a gente está perdendo pacientes, né, pro Covid, né. A gente precisa, né, melhorar de alguma forma essa assistência, né, materno-fetal. A gente consegue, né, através desses grupos, aprender muita coisa, né, e a gente precisa melhorar muita coisa também em questão de UTI, questão de suporte para a gente poder trabalhar, né, que está sendo muito angustiante mesmo aqui para a nossa região. É um volume altíssimo de paciente com essa necessidade, né? A gente sabe que ela chegou com indicação de UTI e a gente já perdeu pacientes lá com essa necessidade, já teve época de transferir pacientes para Manaus e para outros lugares. Então, assim, é o nosso quadro atual, infelizmente. Obrigada. Silvia, deixa eu só perguntar uma coisa. Por favor, professora Sueli. A paciente veio do INTO. O INTO é um local que é de atendimento de Covid geral. Aí ela foi para a maternidade. A maternidade de vocês, ela tem uma UTI adulto ou não tem a UTI adulto? Não tem. Então, quando você fala conseguir uma vaga de UTI adulto, então, não existe aí na sua cidade, na sua cidade, um local que seja um hospital que tenha atendimento obstétrico de alta complexidade, com UTI neonatal, junto com UTI adulto. É isso? Isso. A gente tem um hospital particular, que na verdade ele é particular e filantrópico, tem uma parte que é do SUS, e poucos leitos, acho que, se não me engano, 2 ou 3 leitos para SUS, o resto é particular. A gente não tem esses leitos para nós, dos pacientes do SUS. Então, assim, quando a gente precisa, ou vai, né, quando a gente consegue leito no Santa Juliana, que é um hospital, esse hospital filantrópico vai para lá, ou quando consegue no pronto-socorro, a UERB. Tem a Fundação Hospitalar, que é o nosso hospital onde a gente faz a maior parte de ginecologia, então a gente tem leitos lá, e no INTO. Então, só esses lugares que a gente tem UTI. Então, assim, a gente precisa e não tem. Não tem mesmo, a gente precisa de vaga. Covid veio, e a gente está tendo essa dificuldade, sim, mas antes também a gente sempre teve essa dificuldade. A gente nunca teve uma vaga só da maternidade, ó, essa vaga está separadinha para as nossas pacientes. Não, a gente já perdeu o paciente por um outro motivo, que estava internada, precisou da vaga, e a gente não, naquele momento, não estava separada a vaga. Então, se você precisasse uma UTI, significa fazer o parto dela aí na maternidade, colocar a paciente numa ambulância e levar para uma UTI em outro endereço. Sim, é desse jeito. E, geralmente, a UTI desses outros lugares ou não aceitam a gestante grávida com bebê intraútero, acaba tendo que a gente ter que fazer essa cesárea, e também não aceitam sem a tomografia. Então, assim, a gente conseguiu essa tomografia rápido, mas também não é dentro da maternidade, é fora, a paciente vai, faz tomografia e volta.
A gente não tem esse serviço lá, então, assim, infelizmente é muito incompleto, e a paciente complicou, aí a gente vai ter que ficar com ela até sair essa vaga. Porque eu acho que isso é muito importante. Quando você passou o caso no PowerPoint, eu acho que a gente não fica com essa ideia. E é muito importante contextualizar isso, que você estava num serviço que tem UTI neonatal, mas não tem UTI para mãe. E você ficou completamente sem recurso. Sem recursos, isso. E Silvia, e nesse outro hospital, nessa unidade que tem UTI, existe algum suporte obstétrico dentro desse serviço, ou vocês têm que sair do serviço de vocês para fazer o suporte obstétrico lá, por exemplo, no caso dessa paciente, do feto, como que é feito isso? Só para, como a Sueli disse, contextualizar o quadro. Tem uma equipe que foi formada, né, que é a equipe COVID, que a gente diz assim, precisou fazer um parto de alguma gestante, aí vai até aquele local, né? Já precisou, né, de quem é responsável lá na maternidade, também sai de lá e faz, né? Os preceptores ou essa equipe COVID, né? Mas geralmente a gente faz a cesárea e manda a paciente. E a gente viu que tá vendo que pacientes que a gente faz essa cesárea, a gente está tendo um alto índice de mortalidade materna, porque essa paciente complica muito no pós-operatório. E porque está na fase bem aguda, a gente acha que vai melhorar a parte pulmonar materna, mas infelizmente não está ajudando, né? Acaba que a gente está tendo óbito materno por indicar essa cesárea dessas pacientes, né? E assim, eu tive um caso que eu acompanhei, que manteve a gestação, a mãe foi entubada, manteve entubada, e um mês depois que ela saiu do tubo, ficou, se não me engano, 2 meses, aí foi feita a cesárea dela, esse foi um caso de sucesso. E o restante, ou tira o bebê antes, ou o bebê já está com uma idade de 31, 32 semanas já no segundo trimestre, já tem uma vitalidade melhor, ele consegue bem, e a mãe raramente bem, mas infelizmente a gente está tendo um alto índice de mortalidade materna. Eu poderia, assim, responder, Gabriel, acho que a gente tinha pensado até uma outra forma, mas apareceram algumas questões aqui. Gabriel? Vocês estão me escutando? Acho que o Gabriel congelou, Gabriel. Sim, um pouquinho. Estamos te escutando, isso aí. Tá. Eu acho que a gente tinha até... Não, eu estou conseguindo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, sim. Sim. Perfeito. Até, eu acho que surgiram aqui algumas coisas aqui no chat que a gente podia comentar, né? Olha, alguém falou a saúde da criança, não tem o nome da pessoa. Em relação à vaga de UTI, a maternidade Bárbara Eleodora não dispõe de UTI adulto, porém temos 6 leitos contratualizados de retaguarda, porém, infelizmente, devido ao Covid, e muitos pacientes precisarem de UTI, não tem como deixar os leitos de UTI ociosos, aguardando essas gestantes. Aí, do que a gente tem escutado, né, de todas as lives e com a experiência do pessoal, principalmente do Hospital das Clínicas, que eu acho que é o serviço que mais atendeu gestante com Covid, que a gente saiba, o que eles sempre falam é que na hora que a mulher necessita do catéter de O2, ela já tem que estar no hospital, que ela vai receber todo o atendimento, porque, como esse caso dessa paciente, ela necessitou de um suporte cada vez mais progressivo para a oxigenoterapia dela, então o catéter de O2 não deu conta, aí ela precisou passar por uma máscara, reinalante, e ela tem necessidade, na verdade, de ter passado por um catéter nasal de alto fluxo, que necessita de 40 a 70 litros por minuto, e que no transporte de uma ambulância isso não dá certo, porque acaba, e aí o cilindro acaba e você não consegue chegar no seu destino. Então, a forma ideal seria realmente a gente conseguir fazer isso no mesmo, ou não sei como são as distâncias aí, mas se fosse em São Paulo, é impossível chegar de um lugar para outro.
Eu não sei o quanto tempo se leva de um local para outro. Tem o pronto-socorro que é pertinho da maternidade, bem perto. Santa Juliana também é um hospital perto. E o único que ficaria um pouquinho mais longe seria a Fundação Hospitalar, que é um pouco mais distante. Mas, assim, nada que 15, 20 minutos, no máximo, chegue. Entendi, mas... Perfeito. Suê, eu queria pedir, assim, licença para a gente apresentar alguns pontos do manual, porque eu acho que todo caso que a gente tem, assim, muitas coisas boas, a gente tem muitas possibilidades de melhoria e muitas possibilidades de rediscussão de como tem ocorrido aquele fluxo, porque isso também é importante que a gente faça essa organização, né? Eu acho que se nós não estabelecemos uma conexão, uma sequência do que fazer, ter um direcionamento, realmente, assim, fica muito complicado de manejar esses pacientes, especialmente no momento em qual a Silvia sinalizou muito bem, de grande, né, de superlotação. Então, eu vou pedir licença para apresentar alguns pontos que nós temos do manual que podem, né, assim, simplesmente reforçar ou trazer algum ponto de ajuda nessa discussão aqui. Pode ser, Suê? Pode ser, Silvia? Nós vamos mudar um pouquinho essa metodologia, falar rapidamente, e depois a gente traz de volta, tá? Bem, eu vou apresentar aqui, então, a partir de agora. Essa é uma discussão que a gente tem feito, que tem pontos do manual que a gente, assim, pode ajudar no dia a dia, podem reforçar, não necessariamente pontos que estão relacionados, né, diretamente com evento bom ou ruim. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Sim, estamos vendo. Suê? Sim? Tá ótimo. Sim, sim. Então, tá bom. Gente, eu acho que, assim, essa primeira imagem que tem no nosso manual, né? Então, a gente tem aqueles primeiros 7 dias em que realmente a gente tem uma fase de resposta viral, de replicação viral, em que o paciente começa com seus sintomas e depois ela vai piorando, né? Ali em torno do 7º dia, realmente é o dia que essas pacientes começam a ter, assim, uma piora mais expressiva, especialmente em gestante. E a gente tem chamado muita atenção entre o 7º e o 10º dias como momentos críticos de, vamos dizer assim, de pacientes com piora respiratória, né, e ultimamente a gente tem visto até um prolongamento um pouco maior disso, né, você vê ali entre o 7º e o 12º dia, parece que são dias bem críticos, né, e o manual, ele sinaliza isso de uma forma muito clara, para a gente ficar atento a essas pacientes, né, então, assim, até o 7º dia, se a paciente tem um diagnóstico de COVID, igual essa paciente, ela já tinha feito um exame ali anteriormente, né, um monitoramento para ela, a cada 1, 2 dias, com uma chamada telefônica, a partir do 7º dia, né, exatamente avaliando diariamente como que está a evolução daquela paciente, pode ajudar a gente a trazer essa paciente mais cedo para o hospital, tá? Não quer dizer que esse caso, ele teria sido favorecido ou não, né, mas é uma coisa importante da gente ter em mente para todas as nossas pacientes, porque o que a gente tem visto, às vezes, em casos graves, é que as pacientes, às vezes, chegam para a gente no 11º dia já muito grave, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente e lembrar que esse monitoramento pode ser feito remoto, por telefone, mas é importante a gente ter segmento dessas pacientes, elas não podem ficar perdidas. E a partir do 7º dia que realmente elas entram naquela fase pulmonar, naquela fase que elas vão tendo, uma fase inicialmente sem hipóxia, depois passa com hipóxia, né? Essa paciente mesmo, ela chega já um pouco mais, né, mais grave no hospital, né? Ela chega com 38 graus, né, com uma saturação de O2, né, no ambiente avançada dessa doença de uma forma geral. É importante destacar também que, assim, que o PCR, ele ainda continua sendo importante, né, assim, para fazer o diagnóstico, mesmo com padrão ouro, entre o 3º e o 7º dia, idealmente, de coleta. Tá? Essa paciente, ela fez coleta dentro desse período. Então, quer dizer assim, é um exame que tem uma melhora de sensibilidade quando ele é colhido entre o 3º e o 7º dia, né? E a gente tem formas de monitorar essa paciente. Aqui é uma tabela também, né, do nosso manual que mostra, né, um sistema de score, né, um sistema de alerta, um sistema de score de alerta obstétrico modificado exatamente para essas pacientes, né, com COVID. E você vê que na zona vermelha, especialmente, chama atenção
as frequências respiratórias maiores que 25, né, que foi quando essa paciente fez, né, se não me engano, no dia 17, não foi isso, Silvia? Uma frequência respiratória mais elevada, mas ela já chegou, né, com uma saturação menor do que 25. Sua temperatura era maior que 38, chegou já com uma frequência cardíaca por volta de 120, né? E ela foi gradualmente, realmente, tendo uma piora, né? Ela chegou ao ponto de baixar a sua pressão sistólica de forma importante, não é isso? E tendo alterações de nível de consciência. Então, esse score aqui, ele é muito importante da gente ter no serviço para quando a gente está acompanhando as pacientes, apesar dessa paciente já ter chegado, né, de um quadro mais grave, já ter se visto a necessidade dessa paciente, né, necessitar de uma UTI de uma forma precoce, é importante a gente ter nos nossos serviços essa tabela pregada. Tem muitos hospitais fazendo isso, né? E quando você vê, né, 2 sinais, a paciente, ela tem um risco aumentado, ela merece um cuidado e um monitoramento mais estreitado pela equipe. Né? Muitas vezes a gente não vai conseguir, às vezes, igual a Silvia falou, está transferindo para o CTI, mas nós vamos estar conseguindo trazer essa paciente para um estreitamento muito importante. O objetivo dele é exatamente assim, prever quais os pacientes estão evoluindo de forma mais grave naquele momento, né? E aí, dentro desse contexto, toda paciente que chega, é importante a gente avaliar ela toda vez que a gente atende, não só no hospital, mas também na atenção primária, saber qual quadro, né, qual estágio de doença, né, qual classificação ela se enquadra para a gente saber o que fazer, né? Então, nós vamos ter desde pacientes que são puérperas, né, assintomáticas com PCR positivo, que basicamente a nossa conduta né, é uma conduta expectante, nós não precisamos solicitar exames, mas nós precisamos fazer o quê? Um teleatendimento dela, né? Idealmente, né, de 1 a 2 dias até o 7º dia, e depois diariamente não era o caso dela. A gente vai ver se a paciente é leve. As pacientes com doença... Oi, Suê. Essa paciente, quando ela chegou, qual dia da doença ela estava, Silvia? Porque aqui, em um momento, você falou que ela colheu o SWAB no dia 12, que era o 4º dia da doença. É isso? Ela coletou no dia 12... E já tinha, no dia 16 ela chegou para a gente e estava... Com 7 dias de sintomas. Já estava com 7 dias de sintomas. Então, quando ela coletou o exame, estava com uns 3 dias de sintoma, mais ou menos. E no dia 16... Estava no 3º dia. E ela estava com 7 dias de sintomas quando ela... o que chama a atenção só... colhendo com o que o Gabriel está falando, dentro dos sintomas que ela apresentou, que ela queixou de dispneia desde o início dos sintomas, porque a falta de ar é uma coisa que já sinaliza grave, geralmente ela não vem junto, né? E foi desde o início, que ela já veio queixando tanto no atendimento lá no INTO, que foi feito um encaminhamento, quanto na maternidade. Tá. Ela veio já queixando. Perfeito. E ela tinha um relato de quantos dias ela estava com essa falta de ar, Silvia? Como eu revi esse prontuário, a quantidade de dias correto, eu não consegui pegar no prontuário. Mas ela já vinha com queixa já de principalmente tosse, né, febre de início, e essa falta de ar, que ela dizia. Né, ela estava com o abdômen com uma altura uterina de 30, né, se não, assim, não vai causar tanta desconforto, né, para ela, mas como ela queixou, já acho que já era uma coisa mais grave, já que vale a pena ser considerado. Uhum. Perfeito. Isso daí é mais para a gente ressaltar o seguinte: as pacientes que realmente elas começam a relatar, são pacientes que devem fazer uma visita para o hospital, não tem dúvida, mas quando ela tem mais dificuldade de deslocamento, né? Se ela é uma paciente que mora numa região mais distante, mais ainda. Então, quer dizer, essa paciente, quando ela chega, ela não era nenhuma paciente em quadro leve, né? Que é uma paciente que não tem espineia, que ainda não precisa exame. Ela já entra,
né, nesse quadro aqui, porque ela tinha, olha aqui, ela já era pelo menos moderada, porque ela tinha uma tosse, uma febre persistente, né, ela tinha uma piora progressiva dos sintomas, e ela já tinha, quando ela chega, uma saturação de A2 menor que 95, uma frequência respiratória ainda estava boa, mas ela piora no dia seguinte, né? Era de E já 20 ou nesse 25? quadro, são as pacientes que merecem fazer uma propedêutica. Ela tinha 20 quando ela foi admitida, não é isso, Silvia? Depois que ela foi evoluindo para piora. Mas ela já tinha uma saturação de O2 abaixo de 95 à admissão, foi de 89%. Né? Então, são os pacientes igual muito laboratoriais, foi, né, iniciado o tratamento dessa paciente com antibiótico, heparina e corticóide, foi isso, Silvia? E aí, a hora que a gente vai vendo, essa paciente, ela já está entrando num quadro de hiperinflamação pelo próprio quadro dela. Né? Aí você vê tanto que depois ela vai piorando, a frequência respiratória dela vai piorando, né, até essa paciente realmente fazer um quadro, né, de desrague realmente muito grave, e aí ela manteve as suas, né, o tratamento dela. Né? Quando a gente fala de UTI, essa também é uma situação que tem no manual, ele coloca os critérios para essa UTI, que é uma paciente que não tem melhora de saturação do oxigênio, né? Ou seja, mantém seu oxigênio menor que 95%, com a oferta de catéter nasal acima de 6 litros por minuto, vai ver que paciente menor que 300, paciente com hipotensão, com alteração de perfusão, alteração do nível de consciência ou oligúria. Mas não é preciso, né, a gente esperar que essa paciente tenha alteração de consciência para que ela realmente seja encaminhada, até porque tem essas dificuldades, como a Silvia colocou, de conseguir uma UTI. Né? E sobre o suporte ventilatório, foi isso que a própria Silvia colocou, né? A gente coloca um catéter nasal, tem um fluxo máximo de 6 litros por minuto, para tentar manter acima de 95% na gestante. Né? Quando não funciona, a gente vai para a máscara de Venturi, não reinalante. Se não funciona e tem disponibilidade, vai para o catéter de alto fluxo. Se não, depois ela vai progredindo para ventilação não invasiva e ventilação mecânica. Né? Então, todos esses dados, esses critérios, eles se encontram dentro do manual de fazer para acompanhar esses fetos. Né, a Silvia, a gente fez algumas perguntas justamente que você colocou que, assim, como é um serviço fora da maternidade, talvez tivesse essa dificuldade de fazer esse monitoramento fetal e definir, por exemplo, o momento de parto mais ideal, né, para esse feto. Obviamente que a paciente estava piorando, mas o fato de nós não termos, né, uma equipe ali, isso daí dificulta. Então, o que poderiam ser situações que indicam um parto, por exemplo, nessas pacientes graves? Praticamente o feto vai sinalizar muito isso, né? Bradicardia, cardiotocografia, que é extremamente importante, né? Aqueles quadros que realmente mostram, né, alterações cardiotocográficas importantes, um líquido amniótico muito reduzido nessas pacientes críticas, um perfil biofísico reduzido, o Doppler, apesar da COVID parecer que não interfere tanto no Doppler, né, não impacta tanto em Doppler, mas se você tem fetos com alterações importantes, isso daí já é critério, tá? Então, eu quis trazer esse brainstorm aí justamente para a gente abrir uma discussão, né, sobre os pontos que a gente tem de melhoria, porque quando a gente passa por esse caminho dessa gestante, a gente vê, né, Silvia, as dificuldades que vocês enfrentam de fluxo e como algumas coisas precisam de ser ajustadas nesse fluxo para que você melhore o resultado de outras gestantes. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas esses são casos típicos que têm acontecido. Eu acho que qualquer um de nós pode receber uma paciente como essa. E como a Silvia disse, assim, é relativamente frequente. Né? Sue, por favor. Está com a mão levantada ali. Silvia, uma das coisas assim que eu queria te perguntar, né? Você está ali naquela situação. Então, eu penso que vocês sabiam que era para ser feito, só não tinham como fazer. Porque houve um atraso aí na intubação de quantas horas, a gente vendo assim o caso retrospectivamente, que a gente poderia ter intubado antes essa paciente? Poderia, assim, no máximo dia 17, porque assim, ela já entrou
com a indicação de UTI, né, pelos parâmetros que o doutor acabou de citar. Então, assim, se a gente tivesse disponível essa vaga, como foi já que a doutora ela já internou e já pediu a vaga de UTI direto. Já, a gente tem que regular, né, fazer a IH para UTI. Então, assim, interna e já fez, só que a gente estava aguardando. Então, ao meu ver, já era para internou, né, já... Porque eu também eu trabalho aqui na Escola Paulista, né, no Hospital São Paulo, e numa maternidade de baixo risco, que é bem do lado, que a Unifesp agora está trabalhando também, que é o amparo maternal. E o que a gente percebe é que as gestantes, assim, é um em cada esquina, mas as gestantes, elas preferem ir para a maternidade de baixo risco, elas já estão passando mal, e elas não vão para o Hospital São Paulo, elas querem ir para o outro. Acho que elas têm medo, não sei. E aí, o que acaba acontecendo? A gente recebe pacientes, e a gente, em situação moderada, e que a gente precisa aguardar a transferência. E aí, isso nos preocupa. Então, a gente começou a pensar lá, né, no amparo, em algumas estratégias de como a gente vai se preparar para manter a paciente nesse momento, né? Então, aí, assim, será que haveria alguma forma, pensando no serviço, de ter dado um suporte diferente para a paciente nesse momento? O que a gente podia fazer daqui para frente? Porque esses casos continuam chegando aí, né? É o tempo todo. Por ser a única maternidade, assim, de referência para a população, é o tempo inteiro chegando paciente. É o tempo todo. Então, infelizmente, fica com pacientes graves o tempo todo, e na tarde que essa paciente, na sexta-feira, na noite antes dessa paciente que foi... Travou. Nós não estamos conseguindo ouvir você, Silvia. O que eu acho que eu queria... Não sei se todo mundo do serviço lá está... Estou vendo a doutora Siglia aqui também, que eu acho que é a chefe da residência. Siglia, se você puder. Boa tarde. Assim, a minha pergunta, né? Não havia aí no serviço, assim, a catéter nasal de alto fluxo, ou se haveria condição de, na sua maternidade, haver uma progressão para isso, tanto em recursos materiais quanto em pessoal que eu fizesse? Então, agora, depois que aconteceu esse caso, a Secretaria de Saúde está se mobilizando no sentido de transformar esses leitos que a gente tem lá atualmente, que estão recebendo essas pacientes, numa espécie de semi-intensiva, né? Com respiradores, com pessoal, para tentar dar esse suporte para a gente. E aí a gente espera que resolva, pelo menos em parte, esse problema da paciente. Enquanto ela aguarda a UTI, né, a gente está dando esse suporte. Assim que também a gente já colocou no nosso protocolo essas orientações de acordo com as diretrizes que vieram nesse manual, e aí, inclusive, uma coisa interessante que a gente até pediu também para a CESAC, para ver a possibilidade da gente manter as pacientes em pronação, enquanto aguarda para fazer essa transferência, né? Pelo menos enquanto aguarda, porque atualmente elas estão lá deitadas em decúbito dorsal, e a gente sabe que isso piora muito, né, o estado dela. Então, a gente também pediu para ver a possibilidade de conseguir ali um material para ajudar nisso.
Siglia, você sabe se essa paciente foi pronada em algum momento, antes de ser transferida para o CTI, ou mesmo depois do CTI, depois que ela foi para o CTI? Não, a UTI eu não sei se ela foi pronada, não tenho essa informação. Mas na nossa maternidade não, porque a gente até então não tinha essa orientação, assim, não tinha percebido ainda essa orientação, né, do manual, e aí a gente resolveu introduzir agora na nossa assistência. Perfeito. Uma coisa ainda que eu tenho dúvida é o seguinte, como que é feito esse monitoramento desses meninos quando eles estão nessa UTI adulta, que não é dentro da sua maternidade? Eu perguntei para a Silvia, mas eu não consegui entender bem assim. A paciente? Como que eles dos meninos lá tem cardiotopografia, tem tudo isso. Não. Do bebê, certo, da UTI, isso. Essa UTI externa. Nesses leitos que a gente tem atualmente, eles estão ficando junto com a mãe. Desde que não tenha algum que tenha condições de ficar com a mãe, eles ficam com a mãe. Eu acho que, Siglia, acho que a pergunta é diferente. Quando você... o que eu entendi, então vocês estão se organizando para, na sua maternidade, ter uma semi-intensiva enquanto transfere para a UTI, é isso? E aí, quando vai para a UTI, que é nesse outro hospital, como que se faz a monitorização do feto? Como se avalia a vitalidade fetal? Se tem lá uma equipe de obstetrícia que passa junto com a equipe da UTI, porque o que a gente viu é que, depois de 2 dias da mãe na UTI, houve o óbito. Então, esse óbito era um óbito recente, em que momento que ele aconteceu, porque aí tem outras perguntas assim, se poderia ser feito o parto para salvar o bebê. Então, o que a gente sabe, como a Silvia falou, hoje é que fazer o parto piora o prognóstico da mãe. Então, na medida do possível, se mantém a mãe, se dá o tratamento, o suporte respiratório e tudo mais, e tenta se manter a gravidez, a não ser que se observe um sofrimento fetal. E aí, diante de um sofrimento fetal, sim, se faz o parto de acordo com a idade gestacional. Então, aqui nesse caso, com 31 semanas, e já tinha sido feito até o corticoide, quando ela iniciou, foi feito 6 gramas a cada 12 horas, né? De dexametasona. De dexa, que já foi também para maturação pulmonar. Então, se nesse momento, se houvesse surpreendido o comprometimento da vitalidade, caberia fazer uma cesárea ali, né? Então, como que foi esses 2 dias, essas 48 horas na UTI da mãe em relação ao controle da vitalidade fetal? Então, a gente tem cardiotocografia, tem Doppler na unidade, mas essas pacientes, por elas ficarem isoladas lá, a cardiotocografia forma o que é usado para todas as outras, então acabou não tendo feito esse monitoramento tão intenso nessa paciente. A intenção que a CESACRI até criou uma equipe para fazer esse monitoramento das pacientes gestantes COVID, uma equipe que a Silvia até comentou, que é a equipe COVID, né, que vai e fica e dá essa assistência. Não fica direto na UTI, mas ela, no momento que precisa, ela é acionada e vai lá. Só que houve algum problema administrativo qualquer que essa equipe não estava nesse período, não estava acionada para dar esse suporte. E aí o pessoal da UTI se viu mesmo sem saber muito o que fazer, né? E a gente, inclusive, também por conta desse caso, a gente agora começou um relacionamento maior agora com o pessoal da UTI, porque a gente sentiu essa necessidade. Tanto a gente sentiu essa necessidade de ver depois como que os pacientes evoluíram,
né, ter esse acompanhamento depois dos pacientes, como também deles. Eles também estão tendo dificuldades lá, porque tem várias, agora mesmo tem 3 grávidas na UTI, e eles estão tendo, tem uma inclusive que a gente já marcou para fazer discussão de caso, para poder fazendo orientação do pessoal da UTI com relação à conduta obstétrica. Né, uma coisa, um ponto positivo que a gente teve foi esse estreitamento aí de conversa, né, de relação com o pessoal da UTI, que a gente não tinha antes. Gabriel, tem uma pergunta aqui. Desculpa, pode falar. Não, só falar que tem pergunta. Eu gostaria... Boa tarde. Boa tarde. Eu não... Daqui a pouco eu apareço no vídeo. Meu nome é Alberto Soares Neto, eu sou preceptor da residência. Eu não sei se vocês entenderam que, ao final da história, na questão do óbito, aconteceu um caso que eu ao meu ver, foi um pouco fora do habitual, para não dizer fora do normal, com relação à não extração do bebê na UTI. Visto que, ao meu ver, o comprometimento materno, uma parada que, com certeza, ela deve ter tido uma parada cardíaca, ou respiratória, ou ambos, e, nesse momento, deveria se proceder, independente de qualquer situação, né, seja ela de qualquer etiologia, a retirada do produto conceptual viável. Então, acho que seria uma coisa para a gente discutir também, essa situação. Certo? Um outro ponto que eu queria colocar é que alguém falou dos 6 leitos, e eu trabalho 17 anos, e a maior dificuldade que a gente tem antes do Covid é mandar uma paciente de UTI. E já que tem pactuado esses leitos, eu não entendo isso. Sempre o Ministério colocou isso, mas eu nunca percebi essa situação. Eu entendo essa pactuação, só que eu não vejo ela na realidade. Então, é só isso que eu queria colocar, esses 2 pontos para discussão. Infelizmente, hoje, no nosso serviço, que eu trabalho lá, também sou preceptor da residência, nós temos uma certa dificuldade com relação, principalmente, à parte ventilatória, o suporte ventilatório, que nós não tínhamos fisioterapeuta, e agora, depois, como a doutora Sigler colocou, isso se procedeu de uma forma que eles estão arranjando uma equipe, estão formando uma equipe, isso é uma coisa muito positiva. Infelizmente, a gente não tinha essa disponibilidade. E aí a gente fez como o que estava dentro das nossas condições e da nossa governabilidade, né? A gente conseguiu, dessa forma, tentar o máximo possível estabilizar a paciente para que ela tivesse o aguardo até a sua admissão em vaga em leito de UTI. Alberto, obrigado pelo seu depoimento. Tá? Eu acho que, na verdade, o que acontece? Esses casos como esse caso igual aconteceu com o paciente de vocês, gente, quando você não tem uma UTI que tem uma ligação com a maternidade para gestante, isso tem sinalizado ser determinante. É importante realmente que se trabalhe isso na rede, um fluxo realmente assim bem determinado, ou como a própria doutora Sigler, né, colocou assim, foram criadas alternativas pelo menos intermediárias para poder mitigar um pouco ou minimizar o impacto disso. Agora, nós não temos dúvidas, né, Suê? Que, assim, toda vez que você tem serviços que desconectam a obstetrícia do cuidado intensivo, para gestante, isso é muito crítico. Isso é muito impactante, inclusive no resultado. Você tem dificuldades, né, para determinar, e aí já entra na sua outra colocação, Alberto, até do momento do parto, que é uma pergunta do milhão. Normalmente, assim, é a criança que vai determinar, quando a gente fala criança, no sentido assim, é a condição de vitalidade fetal que vai determinar o parto, porque infelizmente na COVID, ao contrário de várias outras doenças que a gente viu, antes a gente antecipava o parto, tinha uma melhora muito importante. E aí, a cesariana, ela até passa a ser, né, talvez um aditivo de resposta inflamatória para essa paciente que pode agravar. Então, realmente, assim, sem uma UTI,
né, de suporte naquele momento, e ainda com uma condição mínima, você sempre vai ter essa dificuldade. Mas para você descobrir se é o momento de tirar o feto ou não, a doutora Suê já sinalizou. O momento usualmente está relacionado a quando o feto sinaliza um sofrimento fetal agudo, quando essa paciente persistentemente não consegue manter a oxigenação acima de 95%, que realmente é um ponto crítico para esse feto, para manter as trocas gasosas, né? Então, você vê que uma coisa tem muito vínculo com a outra, né? Mas é preciso que você melhore. O fato da gente não ter isso hoje não quer dizer que a gente não tem que trabalhar para que isso aconteça, ou pelo menos minimizar esse impacto. E atentar para os próximos casos, né? Como que eu posso melhorar a monitorização fetal dentro desse contexto, que não é o ideal, né? Para até definir qual é o momento. E como melhorar a monitorização até nessa unidade UTI, que é separada, né, da maternidade. Isso são pontos importantes para definir. Suez, por favor, para complementar. Eu vi que você está de mão levantada. Mas eu acho que esqueci de abaixar a mão. Mas, assim, alguém perguntou aqui se, num caso como esse, resolveria a gravidez, né? E aí depois encaminharia a paciente para a UTI. Então, eu acho que aí não, porque a gente vai piorar. O ideal é que a gente tivesse nesse local, nessa UTI adulto, uma condição ideal de monitorização fetal junto, né? E que pudesse, inclusive, eu parto lá, se fosse o caso. Ou a UTI na nossa maternidade mesmo, né? Que é o que falta, né? Justamente. Oi, olá, agora vocês estão me vendo agora. Oi, Roberto. Olá. Só que o meu questionamento agora não é da questão do feto, mas sim da mãe. Porque o entendimento, quando ela já é inviável, a situação dela é grave, como parada, ao meu ver, a regra dos 4, 5 minutos, você tem que fazer a retirada se você não vê que tem mais há uma questão de parada. Alberto, a minha pergunta não estou falando do sofrimento. O sofrimento é inquestionável, é uma indicação obstétrica. E essa é uma indicação também obstétrica. Você está falando da cesariana perimortem, Alberto? Isso, a cesariana perimortem. É isso. A cesariana, eu acho que ela foi... eu acho que vocês não entenderam que ela morreu e não fizeram a retirada do produto conceptual. Ela foi enterrada? Não, ela foi enterrada junto com o bebê. Dentro da barriga? Isso. É isso que eu estou questionando. Acho que vocês não estão entendendo essa situação do sofrimento. Perfeito. A gente já entendeu o obstétrico, do sofrimento fetal, né? Está bem, isso é uma indicação obstétrica. Mas com relação à parada cardíaca em grávida, independente da situação dela, tá? Viável, feto viável, tá? A meu ver, é uma coisa que a gente tem que questionar. Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu estivesse lá, eu teria feito a retirada do produto conceptual. Na mãe, eu já fiz isso, não paciente Covid. Tá? Mas, Alberto, posso perguntar uma coisa? Qual foi a última data em que havia sido feita a constatação da vitalidade fetal? Esse dado eu já não posso lhe falar porque ela ficou 2 dias na UTI. Entendeu? Porque... 2 dias na UTI. Aí, justamente, é uma situação, como foi colocado, que não foi avaliado a vitalidade. Mas, ao meu ver, independente de qualquer situação, mesmo se nós estivéssemos num lugar onde nós não tivéssemos um recurso adequado, a retirada do produto conceptual seria uma medida correta a ser feita. Entendeu? Porque, independente da vitalidade, sendo que a idade gestacional era de 31 semanas, bem datada, feito corticoide. Ou seja, se a mãe está bem, teoricamente, o bebê estaria vivo, né? Mesmo que se eu não tivesse avaliado, e até eu pensar nisso daí, a minha consciência mandatória seria: mãe parou, entendeu? 5 minutos, retirado do produto conceptual viável. Se ele fosse inviável, tudo bem. E vejam como foi relatado, ambos foram enterrados juntos. Uma coisa já que a gente, mesmo no século, nessas épocas agora, 2021, para mim, inconcebível. Tá certo? Alberto, eu acho que realmente você tem toda a razão, né? Teria indicado. É que eu não sei se teria alguém lá na UTI, tem obstetra, tem cirurgião. Essa é uma questão que eu também estava levantando isso daí. Eu sempre digo o seguinte: quando você vai para um setor,
você deve ter competências para assumir o setor, tá certo? Ou senão você tem que ter uma equipe de retaguarda, como talvez vocês tenham aí em outro local, uma equipe que esteja o obstetra do lado, o cirurgião do lado, e aí você acioná-los para fazer a retirada, ou então a equipe poderia ter sido acionada dizendo, claro, uma paciente não vai parar de uma hora para outra, ela vai mostrar sinais, entendeu? Não, E aí mas a equipe poderia ter... Mas uma paciente como essa seria, ao lado da cama dela da UTI, ter um kit, a bandeja cirúrgica. Uma bandeja cirúrgica é isso que a gente faz. Então, você tem toda a razão. Mas o que eu penso é que a gente está lidando com situações de que são esses fluxos que não foram acertados. Precisam ser ajustados. Um dado que a gente viu, né, é que as mães que morreram, a mortalidade materna, 26% das pacientes morreram porque não conseguiram ter atendimento em UTI. Sim. Então, é como ela teve um atendimento em UTI, mas ela chegou, eu acho que um pouco já tardiamente, quando ela foi para o UTI, já estava muito deteriorado o quadro dela, né? É um quadro de near miss aí, e que se transformou no caso de mortalidade materna, infelizmente. Concordo. Olha, eu acho que a gente respondeu aqui todas as perguntas, são 17 horas e 1 minuto, acho que tem muita coisa ainda para a gente até falar, né? Mas... Teremos mais reunião na semana que vem, né, Suê? Sim. Semana que vem tem outra reunião, então a gente pode, né, fazer essas discussões sobre esses fluxos, essas incongruências de não ter UTI maternas com toda a estrutura necessária, né? Como que isso é importante, não, né, mas tem que trabalhar o fluxo, mas, como a Suê disse aí, né, professora Suê? Nós já estamos no avançar da hora, né? Mas eu queria só deixar a Karen, a Karen que está nos ajudando a fazer essas reuniões, que está nos escutando, ela também pode ser um meio da comunicação entre as maternidades, os serviços e esse grupo aqui, né? Hoje, falando com o Gabriel, eu penso assim, que uma das coisas, esse caso a gente está discutindo assincronamente, ele já aconteceu, mas eu acho que no mundo ideal seria aquele em que a gente pudesse, na hora que está acontecendo o caso, vocês acionarem o grupo. Então, eu acho que fica aí o contato que a Karen pode fazer, de vocês conosco. Eu acho que a gente pode conversar com o nosso grupo, né, Gabriel? De talvez fazer, sei lá, um plantão, uma forma da gente ir dando acesso, assessoria, mesmo à distância aí, para casos assim, se vocês sentirem necessidade. Embora eu acho que ficou muito, nesse caso hoje, que foi uma questão bem de fluxo, de recursos, né? E eu sinto muito mesmo, eu acho que imagina assim, né, estar vivendo a situação, ter que lidar com essa família, nesse contexto é muito difícil, que a gente possa trabalhar para não ter tantos casos assim mais, né? Então, eu termino aqui minha fala, deixo minha fala para o Gabriel, cumprimentando a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos vocês que participaram dessa discussão, achei que ela foi assim, muito boa, muito produtiva. Esses casos vão continuar acontecendo, né? Se você vai ver a característica desse caso, são casos do dia a dia, dos casos graves que a gente tem visto, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é que nós não podemos, né, desanimar. Eu sei que às vezes é difícil com esses fluxos, que às vezes é no sentido de tentar melhorá-los. E como que a gente pode melhorar? Né? Achando alternativas, né? Fazendo discussões internas nos serviços e talvez antecipando algumas situações que, pelo fato de você não ter aquele contexto ideal, você às vezes tem que tomar algumas condutas, né, baseadas naquilo que você tem, né? A gente sente, obviamente, toda a perda que a gente tem, e ela tem que ser sentida, mas ela não pode ser em vão. Ela tem que servir para que todos aprendam, cresçam, que ela não se repita novamente. Não tenho dúvida que a equipe de vocês já não é a mesma depois desse caso, né? E que os fluxos talvez melhorem, mas nós precisamos de avançar, porque tem muita coisa, né, que precisa de melhorar, não só no Acre, mas em todo o país, para a gente conseguir, aliás, em todos os lugares do mundo,
né? As situações difíceis estão ocorrendo em todas as partes do mundo, não tenho dúvida disso, né? Eu deixo aqui, obviamente, igual a Sui disse, né, o nosso sentimento pelo caso, mas, por outro lado, né, essa discussão foi rica e eu espero que ela possa ser proveitosa para evitar novas mortes maternas dentro do serviço de vocês, tá? Muito obrigado, tá, por participar, por poder compartilhar com vocês esse momento aí. Muito obrigada, foi muito valioso para nós, os nossos residentes estão ouvindo também, né, estão participando, nossos preceptores, então, muito valioso para o nosso aprendizado. Muito obrigada. Obrigada, Silvia, obrigada, Siglia e o Alberto, pela colaboração na elaboração, né, e organização aí da apresentação e de seleção do caso. A gente fica aqui, a Coordenação de Saúde das Mulheres, o Ministério da Saúde agradece, e esperamos contar com vocês para os próximos encontros, tá? Olha, todos os dias os encontros estão acontecendo às 11 horas da manhã e às 16 horas na parte da tarde. Então, a participação de vocês é muito importante para a qualificação do cuidado. Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada. Até logo.